Seja bem-vindo para mais uma viagem pelo mundo paranormal. Prepare-se para uma jornada repleta de arrepios, mistérios sombrios e histórias que desafiam até os mais destemidos entre nós. Onde a ciência e o desconhecido se entrelaçam. Me chamo Damian. E serei o teu guia. Esta foi uma experiência horrível que não sei explicar. Meu nome é Rodrigo. Sou cético e não acredito muito nessas coisas, mas esse evento mexe comigo até hoje. Quando eu estava no ensino médio, cerca de uns 20 anos atrás, combinei de sair com meu primo. Costumávamos sair aos sábados. Éramos bastante observadores com as coisas ao nosso redor, então sempre que algo estranho acontecia, nós nos olhávamos rapidamente. Na época, minha irmã tinha uma pequena boneca realista que poderia andar engatinhando sozinha se estivesse com pilhas, e piscar se fosse inclinada da maneira certa. Um dia, quando entrei no quartinho de brinquedos da minha casa, encontrei a boneca centralizada no quarto. Na época, não reparei muito nisso, já que eu já a tinha visto várias vezes. Achei estranho porque estava fora da caixa e minha irmã não brincava mais com ela. Então, peguei a boneca e a coloquei dentro da caixa de brinquedos e fui brincar lá fora. Meu primo Anderson gostava de alternar entre brincar fora e dentro de casa, então saímos um pouco. Estava tudo bem e normal até voltarmos para dentro de casa para pegar a bola de futebol. Fui pegar água e pedi para ele ir até meu quarto pegar a bola. Meu primo chegou correndo na cozinha meio atordoado por alguns segundos. Perguntei o que havia acontecido, foi quando ele apontou para o corredor. A boneca estava engatinhando na nossa direção. Corremos para fora de casa e tentei ligar para minha mãe. Pensamos que poderia ter sido minha irmã que estava brincando com ela, seria a única lógica. Como uma boneca iria se mover usando pilhas velhas? Chamamos pela minha irmã, mas sem resposta. Quando minha mãe retornou a ligação, perguntei sobre a minha irmã e ela respondeu que estava em casa dormindo. Com isso, meu primo e eu começamos a ficar assustados. Gostaria de relatar que minha família não é do tipo que brinca uns com os outros, principalmente com sustos. Mesmo com medo, entramos e colocamos a boneca no quartinho, dentro da caixa novamente, e trancamos a porta. Quando minha mãe chegou, contamos para ela, mas é claro que ela não acreditou porque a boneca estava sem pilhas, e por isso, minha irmã não brincava mais com ela. Não tivemos problemas nas próximas semanas. Em um fim de semana, meu primo foi em casa porque minha família estava fazendo churrasco. Pegamos nossos pratos e fomos para a mesa de jantar. Ele estava sentado na minha frente. Atrás de mim estava a nossa sala de estar, que tinha uma mesa de vidro e duas estantes onde meus pais colocavam bebidas. Estávamos conversando e de repente, ele parou de comer e me olhou assustado. Achei estranho e comecei a gritar meus pais. Pensei que ele estava se engasgando ou passando mal. Foi quando ele silenciosamente apontou para trás de mim. Me virei para olhar ao redor e congelei quando vi aquela boneca sentada em cima de uma das estantes, a uma curta distância atrás de mim, de frente para nós. Corremos para minha mãe, que estava do lado de fora naquele momento, e perguntamos se ela tinha colocado a boneca lá em cima. Notei que nem eu, nem meu primo poderíamos ter alcançado o topo onde a boneca estava, já que a estante de bebidas tinha quase o dobro de nossa altura. Ficamos horrorizados quando ela respondeu que não. Havia algo de errado com essa boneca. Pedimos à minha mãe que a pegasse para nós, depois a levamos para a lata de lixo do lado de fora da frente da casa. Durante várias semanas, foi o fim. Começamos a esquecer, até que uma manhã acordei em um fim de semana. Pensei algumas vezes se tinha sido meu primo quem colocou a boneca naqueles lugares, mas essa manhã provou que essa teoria seria impossível. Entrei na cozinha, que tinha uma porta de vidro para a varanda da frente conectada a ela.
Não consegui me mexer quando vi. Do lado de fora, presa na metade da passarela que levava às portas de vidro, estava a boneca, posicionada como se estivesse rastejando em direção. Contei para minha mãe novamente. Ela é uma mulher religiosa que não tem muito medo, mas bonecas são algo com o qual ela não se sente super confortável por algum motivo não dito. Ela imediatamente saiu, pegou a boneca e disse que cuidaria dela. Perguntei mais tarde o que ela fez, e ela disse que queimou e jogou os restos de plástico e eletrônicos no lixo. Nunca tivemos mais experiências com bonecas, pois minha mãe parou de comprar. Mas ainda me pergunto até hoje o que poderia ter feito isso se não fosse por nenhum membro da minha família, o que circunstancialmente não faria sentido na época. Mais uma vez, sou um cético, mas isso me faz refletir até hoje. Comecei a trabalhar em um novo emprego que meu melhor amigo me ajudou a conseguir. Trabalhávamos no turno da noite. 3 dias por semana recebíamos entregas e tínhamos cerca de 6 pessoas trabalhando. Nos outros dias, éramos apenas 3, às vezes um durante períodos lentos. Meu primeiro dia foi no setor 11, de organização. Eu era novo e esses eram os trabalhos mais fáceis. Tinha alguém no setor 10 ao meu lado. Enquanto eu estava trabalhando, de canto de olho, vi uma sombra preta passando muito rápido. Achei estranho, já que a direção que ele seguia era um lugar sem saída. Achei que era outro funcionário, porque ele estava todo de preto. Depois que terminei o que estava fazendo, fui para o setor 10 e vi ele sentado no chão arrumando as prateleiras inferiores. Perguntei se ele havia passado alguns minutos antes pelo setor 11. Ele disse que não. Caminhei até o corredor 6, onde meu amigo estava trabalhando. Eu contei o que havia visto e ele disse que já havia visto sombras por ali também, mas não queria me contar. Ele me disse que frequentemente via sombras por ali e quando se virava para olhar, não tinha nada. Alguns meses depois, algumas pessoas novas começaram a trabalhar lá e elas também viram as sombras se movendo e vinham nos perguntar sobre. Nunca falamos nada, não queríamos assustar o pessoal. Certo dia, fui com uma amiga trabalhar no mesmo setor, meu amigo estava de folga. Por volta das 7 horas terminamos nossas tarefas e fomos até a frente da loja para abrir. Estávamos discutindo as coisas estranhas que ambos havíamos experimentado, as figuras de sombra, os passos e ruídos estranhos. Foi quando, do nada, uma caixa virou de cima de uma das prateleiras. Olhamos um para o outro chocados, sem acreditar totalmente no que tínhamos acabado de ouvir e visto. Fomos lá, pegamos as mercadorias caídas e colocamos de volta. Organizamos tudo e continuamos conversando sobre isso, estávamos assustados. Passando alguns minutos, a maçaneta da porta do escritório que ficava atrás de nós começou a tremer muito rápido, ficamos atordoados. Durou apenas alguns segundos até ouvirmos as portas da frente. O gerente da manhã havia chegado. Em outra ocasião, pouco antes das 23 horas, o gerente estava andando em minha direção e perguntou se eu estava batendo na porta que vai do armazém para a loja. Eu disse que não, pois ele estava vindo daquela direção e eu estava caminhando em direção a ele, então não teria sentido. Ele perguntou onde estava a minha amiga e eu respondi, aqui no banheiro do final do corredor. Foi quando ela passou apressada e pediu para o gerente ver a câmera. Ele era um gerente noturno, então tinha acesso ao sistema. Ele rebobinou e disse que algo estranho aconteceu. Eles a veem indo ao banheiro, então estranhamente a tela corta para o corredor por cerca de 1 minuto, depois volta quando ela está saindo apressada de lá. O minuto que passou em branco foi quando ela disse que ouviu 3 batidas altas na porta do banheiro, e a pia estava com a torneira aberta. Em outra noite, estávamos tendo problemas com energia, então todas as luzes da loja estavam fracas, não tão fortes como de costume. Éramos 3 trabalhando naquela noite.
Fui designado para trabalhar no setor 16, que eu temia por causa da iluminação ruim naquela noite e apenas a vibração geral assustadora dos fundos da loja. Por volta das 3 horas da manhã, minha amiga foi levar meu lanche, porque sempre comemos algo naquele horário. Enquanto conversávamos, do lado de nós no corredor 14, ouvimos chocalhos e depois uma risada assustadora. Só de lembrar, fico desesperado. Olhamos um para o outro de boca aberta e corremos. Passamos correndo por nosso outro colega de trabalho que perguntou o que aconteceu. Dissemos a ele no início da noite. Enquanto ele estava colocando suas coisas para trabalhar no outro dia, ele disse que caiu no chão, parecia que tinha sido empurrado e que ouviu uma risada. Ele não queria nos contar porque achava que não iríamos acreditar nele, o mesmo motivo que não queríamos contar o que tínhamos acabado de passar. Nós 3 fomos ao escritório olhar para a câmera do setor 14, o que vimos nos arrepiou até os ossos. Contra as prateleiras de vidro, vimos uma massa de sombra que parecia estar rastejando lateralmente na prateleira. Ficamos juntos a noite inteira depois disso, ajudamos um ao outro com o trabalho. Nós 3 estávamos no setor 16 terminando minha parte do trabalho, começamos a ouvir passos pesados. Como se alguém estivesse usando botas, andando lentamente pelo setor. Ficamos atordoados, olhando um para o outro em silêncio à medida que os passos se aproximavam, parecia que estava no corredor. Poderíamos ver quem era. Andamos todos juntos, até a porta, ninguém estava lá. Após esses acontecimentos, pedimos demissão. Nem eu nem meus amigos trabalhamos mais lá e nem pretendo voltar. Pois aquela loja carregava uma energia negativa. Me chamo Eliana, e essa história aconteceu comigo. Com 12 anos fui morar com minha avó, nos mudamos para um apartamento maior, que meu tio possuía. Minha avó e eu estávamos pegando suas bolsas com linhas de crochê, quando ela parou imediatamente e aparentou estar desconfortável. Perguntei se ela estava bem. Então, ela me disse que havia algo no prédio que não nos queria lá. Enquanto nos acomodávamos no novo apartamento, os acontecimentos estranhos só pareciam se intensificar. Certa noite, enquanto eu lia um livro na sala, pude ouvir um sussurro baixo estranho pelos corredores vazios. Meu coração disparou enquanto me perguntava se era apenas minha imaginação ou algo mais sinistro estava à espreita nas sombras. Tentando manter a calma, fui investigar o som, mas assim que me aproximei do corredor, uma sensação gelada percorreu minha espinha. Uma figura difusa, mal definida, parecia pairar à distância, desafiando qualquer lógica ou explicação racional. Minha mente lutou para processar o que meus olhos viam, enquanto o medo se entrelaçava com a curiosidade. Enquanto isso, minha avó, preocupada com minha ausência, começou a chamar meu nome, interrompendo meu transe momentâneo. Rapidamente, deixei o corredor para trás, mas a sensação de que algo sombrio espreitava nas sombras persistia, alimentando minha inquietação. À medida que os dias passavam, as ocorrências estranhas se tornavam cada vez mais frequentes. Objetos inexplicavelmente se moviam de lugar, e sombras apareciam com mais frequência. Minha avó, por sua vez, tornou-se mais reservada, evitando discutir os eventos perturbadores que testemunhávamos. Entretanto, uma noite, quando a escuridão envolveu o apartamento e o silêncio era ensurdecedor, fui despertada por um som distante. Um som como se algo se arrastasse lentamente pelo chão, aproximando-se de meu quarto. Meu coração disparou quando percebi que não estava sozinha na escuridão. Com o coração na garganta, reuni coragem para ir ver, mas antes que eu pudesse dar um passo adiante, uma presença gelada se manifestou diante de mim, envolvendo-me em um arrepio de terror. Uma voz sussurrante, fria como o vento noturno, sussurrou meu nome, enviando ondas de pavor através de mim.
A partir desse momento, ficou claro que nosso apartamento não era apenas uma residência, mas um portal para algo sombrio e desconhecido. Cada sombra, cada murmúrio, era uma lembrança constante de que estávamos sendo observados por olhos invisíveis, imersos em um mistério que desafiava qualquer explicação racional. Enquanto nos preparávamos para deixar aquele lugar sinistro para trás, eu sabia que os segredos sombrios do apartamento nos assombrariam para sempre, deixando uma lembrança em nossas mentes atormentadas pelo desconhecido. Nunca descobri o que era aquela coisa. Recentemente passei de carro por aquele lugar, e ele estava sendo demolido.